Atos, capítulo número 4, nós vamos fazer a leitura do verso 32 ao 37, inicialmente, Não farei a leitura do capítulo 5, de 1 a 11 hoje, mas ele faz parte de um pouco daquilo que vou dizer, mas semana que vem pretendo tratar um pouco mais a respeito dessa parte de texto, que é o capítulo 5, verso 1 a 11. Mas vamos lá então, 4:32, diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui, Oremos mais uma vez, embora os irmãos já oraram pela palavra do Senhor, para que ela tenha efeito em nosso coração. Quero que você ore por você mesmo e diga comigo: Senhor, nesse instante estamos aqui com a Tua palavra diante de nós. Prepara o nosso coração, abre o nosso entendimento, ó Pai, purifica a nossa alma e nos dá, Senhor, a luz necessária para que possamos compreender a Tua palavra e ela tenha aplicação real, cotidiana na nossa vida. E isso só é possível através da iluminação do Teu Espírito Santo no nosso coração. Por isso, nesse instante, humildemente, nos rendemos a Ti e rogamos essa graça sobre a nossa vida. Fala aos nossos corações, ó Deus, nos instrui e nos dirija nessa noite, pois todos precisamos e carecemos da orientação que vem do Senhor para a nossa vida. Obrigado. Em nome de Jesus o fazemos essa oração. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu já tenho pregado um pouco a respeito do livro de Atos, então aqui é uma continuidade da história. Nós já falamos sobre os assuntos anteriores, com vários temas que o próprio texto nos trouxe à luz, mas quero lembrar aos irmãos que o livro de Atos é a história que nos mostra, deixa registrado para a gente a operação especial do Espírito Santo no coração dos discípulos, como Jesus lhes tinham prometido, e a partir daí então a vida deles se transforma de forma extraordinária, tudo vira, eu ia dizer de cabeça para baixo, mas é mais do que isso, de cabeça para baixo é quando as coisas parecem não ir bem, Pelo contrário, de cabeça para cima então, as coisas começam a ter sentido, as coisas começam a ter valor, as coisas começam realmente a fazer sentido na vida e no coração de cada um deles, Mesmo Jesus tendo morrido, aquele momento que deixou eles tristes, cabisbaixos, temerosos, fez com que agora, através da ação do Espírito Santo, se tornassem homens intrépidos e corajosos, Se você olhar o verso 31, que é o verso antecedente ao texto que nós lemos, vai dizer assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, com coragem, com ousadia, testemunhavam da ressurreição de Jesus, como nós vimos no verso de número 33, Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse era o tema da mensagem. Olha, Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, ou Deus o ressuscitou dos mortos, Com poder, e Ele vivo está. Essa era a mensagem, essa era a tônica da palavra pregada pelos apóstolos pós a ação do Espírito Santo nos seus corações e na sua vida. E o livro de Atos mostra e denota para a gente a construção desse processo que a gente chama de igreja, como ela veio à existência, com o seu poder, com a sua atuação, com a sua vida. E no texto que nós lemos mostra um pouquinho de como vivia essa comunidade. Lá em Atos, no capítulo 2, verso 42 a 47, tem um pouquinho já de como vivia essa comunidade. E aqui, entre os acontecimentos, mais uma vez o autor, que é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, ele vem relatar como vivia a comunidade cristã. Observe que inclusive está o título aí, Como é que vivia a comunidade cristã? A comunidade cristã vivia em duas questões principais, segundo esse texto. A gente pode colher outras coisas em outro texto também. Mas, primeiro, em unidade. Se você olhar o verso 32, diz isso.
creram, né? A multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Eles eram muito unidos. A união em torno daquilo que era essencial, daquilo que era verdadeiro, daquilo que era vivo, estava presente nas suas vidas no cotidiano. Se você olhar Atos capítulo 2, que também fala do cotidiano desses irmãos, né? O verso 44 vai dizer assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Inclusive com o nosso próprio texto que lemos agora, no verso 45 diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então as duas coisas que eles tinham eram unidade e amor. Amor profundo entre eles mesmos. É claro que tinham unidade porque tinham amor, e tinham amor porque tinham unidade. As duas coisas se destacam grandemente ao decorrer aqui do livro de Atos. Se existem traços na vida dos crentes que nós podemos encontrar nesses cristãos primitivos, que a Bíblia relata de como eles viviam a sua vida, unidade você vai encontrar e profundo amor entre eles. E não é para menos, porque Jesus diz lá em João, no capítulo 13, né, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Amor uns pelos outros. A igreja recebe o Espírito Santo e eles começam então a ter essa vida. Mas Satanás se levanta com fúria, o mundo se opõe à igreja, esse modo de vida não agrada muitas pessoas, né? E eles começam a fazer de tudo para impedir esse relacionamento, esse crescimento e essa obra divina. E a igreja recebe 3 ataques ao longo da sua caminhada. O primeiro é um ataque que vem de fora para dentro, é a perseguição. Já no capítulo 4 que nós lemos, inclusive, Pedro e João são presos e perante o sinédrio são ameaçados para que não falem mais no nome de Jesus. Então eles são perseguidos. Embora tenham o Espírito Santo nos seus corações, a perseguição vem sobre a igreja, o mundo não se agrada dela. Em segundo lugar, eles sofrem os problemas que o pastor Hernandes chama de infiltração, quando os da igreja causam problemas, que a gente não leu hoje, mas vai ler na semana que vem, que é Ananias e Safira aqui no capítulo 5. Deram grandes problemas para a igreja, né? Eles não tinham esse amor, eles não tinham essa unidade, eles não caminhavam junto nessas condições. E a terceira coisa que também enfraquece a igreja, procura tirar vamos dizer assim, a atuação da igreja, tornando-se firme e forte nessa unidade, nesse amor, é a distração. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas já menciono quando eles então, agora no capítulo 6, onde é instituído então os diáconos, né? Existe a distração porque as coisas essenciais vão ficando de lado, eles precisam consertar a casa, então os diáconos são eleitos para cuidar das mesas, enquanto os apóstolos voltam então agora ou permanecem na pregação da palavra e na oração. Então a oposição externa, né, os problemas internos e as distrações que a vida ou o mundo oferece são 3 causas que prejudicam a unidade e o amor da igreja, que prejudicam o bom andamento da fé. Mas a mesma igreja primitiva viveu essas 3 coisas e venceu todas elas. Então é possível viver uma vida assim, de unidade e uma vida de amor, mesmo no mundo em que a gente vive, mesmo nas condições em que nós estamos agora vivendo. Então o texto que nós lemos, a disposição desses cristãos do primeiro século, também é para a nossa vida. Mas era o tempo deles, pastor, né? Tão distante lá, era diferente, né? Estava, quem sabe, mais perto do local onde Jesus viveu, ou alguns deles viram Jesus, eram apóstolos, então era um outro momento. Não é um outro momento. Eles viveram na história, sim, mas a Bíblia deixa registrado, Deus permitiu que fossem aqui guardado para que chegassem também aos nossos corações e nós fizéssemos uma avaliação da nossa vida conforme a Escritura. Lembra que eu preguei domingo? Existe um padrão da Escritura, esse padrão é alto e elevado e nós devemos nos adequar à Escritura e não a Escritura se adequar àquilo que eu acho que deve ser ou àquilo que eu acho de como devo caminhar e como eu devo viver, né? Então nós precisamos viver essa unidade e esse amor. E como é que eles manifestaram esse amor na vida da comunidade? Uma das coisas que mais me chama a atenção, mas eu vou explicar e vou discutir bem isso, né, para que não fique mal entendido, é que algumas pessoas, e nesse caso Barnabé, como nós vimos aqui, ele fez o quê?
ou eles fizeram o quê? Eles venderam algumas coisas que tinham para ajudar aqueles que precisavam. E quando eu olho esse amor, essa unidade, eu percebo ela num sentido prático de vida. Eu já falei aqui algumas vezes, porque é uma coisa que é da nossa sociedade. Nós vivemos um mundo da retórica, um mundo da oratória, um mundo da palavra, um mundo onde as pessoas dizem coisas, mas não cumprem essas coisas que dizem. Um mundo onde a gente precisa de muito papel, porque não se honra mais a palavra. Nem o papel serve mais, né? Porque as pessoas descumprem até o que escreveram no papel, e ainda dizem, eu não escrevi isso, né? Não, essa assinatura não é a minha, né? Não era eu, né? Usaram a minha roupa, como diz a música, né? Usaram o meu carro, usaram o meu sapato, mas não era eu, né? E as pessoas negam veementemente os seus compromissos. E quando nós olhamos a Escritura, nós vamos perceber que o amor dos discípulos, dos primeiros cristãos, não era um amor de palavras, era um amor vivido na prática. Era um amor que realmente empreendia uma ação em prol daquilo que eles diziam acreditar, do amor que Jesus havia pregado, inclusive que havia então sofrido por eles, né? Um amor que é prático. A ação que comunica o poder de Deus, esse amor que nós estamos escrevendo, é uma ação prática e cotidiana. Não é uma ação de palavras, não é um discurso público, não é uma fala qualquer, mas é uma ação, é uma atitude, realmente consiste em algo a ser feito. Tá? Quando nós dizemos que amamos, nós precisamos realmente fazer algo prático para demonstrar esse amor. Amor de palavras não são apenas amor, né? Não se desenvolve, não se cria. Quando nós dizemos num relacionamento conjugal, por exemplo, que nós amamos, né, o cônjuge, nós precisamos empreender ações que denotem esse amor. Do contrário, as palavras não vão funcionar. E elas por si só não resolvem um relacionamento. A ação prática vai levar realmente a nos mostrar que esse amor é verdadeiro ou não. E esses primeiros cristãos, eles amaram tão profundamente que alguns deles, não eram todos, eu já vou explicar porquê, alguns deles venderam propriedades que tinham para dar o dinheiro aos apóstolos, e os apóstolos redistribuíram esse valor de conformidade com aquilo que as pessoas necessitavam. Para que não haja um mal entendido e você pense, né, que agora então você tem que ir para casa vender os seus bens, o que eu estou pregando é exatamente isso, que todos devem vender os seus bens, ou quem tem mais deve vender. Não é isso que eu estou dizendo. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais para você entender esse texto e poder aplicar isso no seu coração para o dia de hoje, né, dentro de uma sociedade capitalista em que nós vivemos, né, para você poder entender e praticar da melhor forma possível a palavra de Deus, né, sem entender erroneamente o nosso texto. No comentário expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele trata a respeito desse assunto, ele cita alguns autores, né, alguns comentaristas bíblicos, e eles dizem o seguinte a respeito dessa condição da Escritura, não só do caso de Barnabé, que vende o seu terreno e dá o dinheiro aos apóstolos, mas da forma geral como viviam os convertidos, porque muitos outros assim o fizeram. John Stott, por exemplo, né, que é um grande teólogo reformado, ele destaca que a venda de propriedades era voluntária, observe isso, não era obrigatória, voluntária e esporádica, não era que todos os dias todo mundo estava vendendo o que era seu, mas era esporádica à medida que surgia a necessidade de valores para serem aplicados naqueles que precisavam de um auxílio. Observe isso. Tá? Então era temporária às vezes, era esporádica pelo menos, e também voluntária. Não houve nenhuma lei, nenhum mandamento que as pessoas eram obrigadas a fazer isso. Tanto é, nós vamos ver na semana que vem, né? Eu devia ter talvez lido, mas Ananias e Safira, que é aqui do capítulo 5, eles, por alguma razão, fazem como se tivesse uma obrigação a ser feita. E não tinha. Barnabé fez espontânea e livre vontade. Outro autor, né, Adolf Pohl, diz assim, que aqui não se ensaiava um novo modelo social, nem se definia um novo conceito de propriedade, tirando toda a ideia de um socialismo, um comunismo, onde todo mundo tinha direito à propriedade do outro, e era para viver uma vida comunitária assim, onde tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Não era isso que eles estavam fazendo. Não era um novo modelo de vida social.
Não era algo nesse sentido. Ou quem tem mais é obrigado a vender para dar para os mais pobres. Não era isso. Não era isso. Observe isso, eu vou chegar mais lá, tá? Mas pense comigo. William Barclay diz assim, nesse ponto: a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. O que aconteceu com esses discípulos não foi que houvesse uma lei ou os apóstolos dissessem: olha, agora a gente tem que ver o que vai fazer, quem tem mais vende o terreno e vocês trazem para que a gente possa distribuir aqui, ajudar algum pobre, etc. Não. Livremente nos corações, sem lei, sem absolutamente nenhum mandamento, alguns homens, porque não foram todos, algumas pessoas venderam o que era seu para ajudar alguém, de livre, espontânea vontade, voluntariamente, esporadicamente, de coração, e assim o fizeram. E aí o texto se torna lindo, porque a ideia aqui não é obrigar eu e você a fazermos alguma coisa nesse sentido, mas fazer-nos perceber, diante de uma sociedade capitalista em que nós vivemos, onde a ideia é angariar e conquistar cada vez mais, e termos mais e mais, a também olharmos para o lado e podermos ajudar alguém. E é verdade que às vezes o modelo de hoje não é assim: eu vendo um negócio e dou dinheiro, né, para a pessoa ou para a igreja em si. E a igreja, claro, institui uma forma mais dinâmica de fazê-lo e um pouco mais tranquila para todos nós, quando, por exemplo, é um exemplo só, não vou falar sobre dízimos e ofertas, mas é um exemplo, né, que através dos dízimos e das ofertas nós venhamos a sustentar a obra, né, sustentar aqueles que precisam mais, como a nossa igreja, que envia dinheiro a missionários, né, que mantém pessoas que trabalham na igreja, que mantém também caixa disponível à ação social, e já abençoou pessoas que precisavam de tratamentos, de exames, às vezes de medicamentos e de alguma coisa relacionada. E tudo isso vem da onde? Daquilo que eu e você sentimos no coração, daquilo que eu e você sentimos na nossa alma em fazer, daquilo que vem dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, né? Não, por isso que eu falei, não estou obrigando ninguém a vender nada, nem posso, né? A Bíblia não diz isso. Quando a Bíblia diz aquele menino, né, aquele jovem que vai diante do Senhor, que era um jovem rico, ele diz: Senhor, eu faço, né, cumpro os mandamentos, observo as coisas desde a infância. Quando ele questiona Jesus a respeito do que ele viria fazer, e Jesus vai citando os mandamentos que ele fazer, ele diz: eu faço tudo isso, Senhor. Aí Jesus diz: mais uma coisa eu te falo. E ele diz: o que é? Olha, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus. E ele vai embora triste, porque ele tinha muitas posses, e ele não consegue fazer isso, porque o problema estava nas posses dele? Não, no seu coração. Não faz mal se a pessoa é rica e é pobre, se o coração dela estiver nas posses, ela precisa entender o que realmente é a Escritura com relação aos bens da vida. E no mundo capitalista que nós vivemos, aprendemos assim, a valorizar, e é bom que valorize mesmo, né? Porque nós precisamos do recurso, do dinheiro, do bem material. Eu não sou contra isso, já avisei aqui na igreja, mas quando eu olho a Escritura, eu percebo homens e mulheres que não são presos, né, quando querem fazer a vontade do Senhor, unicamente a essa condição material, mas eles têm um coração aberto, um coração que ajuda, um coração que realmente age em amor, um coração que não tem apenas palavras de amor, mas eles agem de forma prática. É claro que aqui, pelo contexto da história, estou falando um pouquinho de bem material, mas um coração que abraça, um coração que ouve, um coração que realmente está disposto a ajudar, que caminha junto, que ora junto, que se importa, né? Um coração que tem sentimento pelo outro e que quer ajudar o outro também a crescer, né? E nós vimos então na vida de Barnabé um altruísmo exemplar. Ele por si próprio, com desejo no coração, não sei quantas propriedades ele tinha, talvez tivesse 20, vendeu só uma, não importa, mas ele vendeu uma, e assim levou à igreja esse dinheiro para que fosse distribuído. Barnabé aqui tido como filho de exortação, né? Algumas Bíblias dizem filho da consolação, outras dizem o encorajador, outras dizem aquele que dá ânimo. Barnabé era esse homem que ajudava, e não ajuda só aqui materialmente, ele ajuda pessoas, ele ajuda Paulo, ele ajuda João Marcos, ele está presente em muitos momentos. Eu até trouxe os textos aqui, mas não vou ler para não alongar os textos, em Atos, quando ele aparece,
e ele participa como um grande encorajador, alguém que realmente dá ânimo, filho da consolação, como diz o seu nome, e ele realmente é um homem especial e abençoado por Deus. Exemplo para nós, de alguém que se desprendeu do capital para poder ajudar alguém. Não estou falando para você vender o seu terreno, né? Nem ficar sem a sua casa, mas para que você pense também que as questões materiais, eu vou falar isso daqui a pouquinho ainda também, elas são um veículo para nós estarmos fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Mas deixa eu ler o que disse João Calvino com relação a esse texto e essa passagem. Disse o seguinte, né? Seria preciso, disse João Calvino, que tivéssemos corações mais duros do que o aço para não sermos tocados pela leitura dessa narrativa. Será que nossos corações são como aço, né? Sem ser tocados por essa narrativa? Naqueles dias os crentes davam abundantemente daquilo que era deles. Hoje, diz João Calvino, e João Calvino viveu no século XVI, né? Então faz muito tempo, ele já descreveu isso. Hoje, disse ele, não nos contentamos em guardar egoisticamente aquilo que é nosso, mas insensíveis queremos roubar os outros. E quando não roubar a Deus, né? Porque lá em Malaquias a Bíblia diz, o próprio Deus dizendo através do profeta, roubará o homem a Deus, vocês dizem. Sim, vocês me roubam no dízimo e nas ofertas, diz o Senhor ao seu povo, né? E João Calvino está escrevendo assim, nós não só somos contentes, ou melhor, nós só não estamos contentes em guardar aquilo que é nosso, mas queremos reter aquilo também que é dos outros. E quando ele diz isso, é aquilo que eu poderia ajudar alguém, é aquilo que é de Deus, é aquilo que é para a obra, é aquilo que é para servir ao Senhor, né? Deixa eu continuar aqui. Insensíveis queremos roubar os outros, disse ele. Outra frase, eles vendiam seus próprios bens naqueles dias, hoje é o desejo de possuir que reina supremo. Naquele tempo, o amor fez com que a propriedade de cada homem se tornasse a propriedade comum para todos os necessitados. Hoje, a desumanidade de muitos é tão grande que de má vontade concedem que o pobre more nessa terra e desfrute a água, o ar e o céu juntamente com eles. Falando de forma geral, né? Então pense nisso, né? Onde é que está o teu coração? O amor é prático. A vida cristã é um grande serviço, onde muitas vezes, né, os sentimentos sejam humanos e pecadores nossos, ou provindos de um ensinamento que recebemos de um sistema inteiramente capitalista, não condizem muitas vezes com o nosso comportamento diante daquilo que a Escritura nos traz, né? Então pensemos nisso. Segundo e último, para encerrarmos, o bem material é um meio e não um fim na nossa vida, não o fim principal. Tudo que é material é um meio e não é o fim. E por que eu digo isso? Por algumas pessoas não compreenderem, às vezes algumas delas não do meio cristão, por exemplo, algumas que não creem em Deus ou numa vida pós-morte, toda a vida delas é para conquistar os bens dessa terra, para conseguir o maior número de dinheiro possível, ter o maior número de propriedades possível, etc, etc, e vivem nesse ciclo vicioso na qual nós também estamos acostumados, porque nós fomos ensinados assim e vivemos no mundo capitalista, e se você não tiver dinheiro, você está perdido, né? Vai ter que ser ajudado por alguém e tomara tenha alguém que possa te ajudar. E a igreja possa, mas nem sempre pode ajudar, sempre com grandes quantias, pensando na comunidade local e até na nossa mesmo, né? Então você precisa trabalhar, precisa fazer, precisa ter sua casa, etc. Não estou sendo contrário a isso, só estou dizendo para você que tudo isso não é o fim, é apenas um meio para se alcançar o fim. E o fim é uma vida com Deus e uma vida eterna. Por isso, use um meio para que você possa servir a Deus. Sirva a Deus com a sua casa, sirva a Deus com o seu carro, sirva a Deus com os seus bens. Necessariamente, né, não distribuindo aleatoriamente, mas sendo eles condições que te dê forças para servir ao Senhor, para amar a Deus, para louvá-lo, para exaltá-lo. E quando possível, e o seu coração for tocado, porque não é a lei, é o coração, você realmente possa, quem sabe, abençoar a vida de alguém, seja pessoalmente entre você e essa pessoa, ou através da igreja, como nós temos abençoado aqui também, cujos missionários, por exemplo, dependem não só da nossa, né? Porque não é um valor tão grande assim que podemos dar,
mas de outras igrejas sim, mas também da nossa, algum valor chegar aos seus bolsos para que eles possam fazer a obra missionária. Você deve já ter ouvido, né? A respeito, deixa eu voltar um pouquinho no dízimo, que é uma forma que a gente faz para na igreja poder dar, né? Eu não vendo a minha propriedade e trago alguma coisa, mas todo mês eu dou o dízimo, né? Ou eu dou ofertas, dependendo às vezes do que for necessário, de planejamento, de obra, do que foi mencionado aqui. Eu ajudo, como o cafezinho das irmãs da SAF, que algumas pessoas ajudaram domingo, elas ficaram contentes, receberam a oferta necessária para pagar as bolachinhas que elas tinham comprado, né? Então as pessoas ajudaram, essa é uma forma de ajudar também. Aqui um pouco mais interno, mas foi ajudado, né? Esse texto que eu mencionei de Malaquias está no Antigo Testamento. Nós não temos no Novo Testamento um texto extremamente claríssimo, né, e objetivo com relação a dar os dízimos, a não ser um que Jesus diz assim, que os fariseus eles doavam, ou melhor, eles dizimavam o endro, o cominho, a hortelã, né? Mas desprezavam a misericórdia, a justiça e o amor. E Jesus diz assim: vocês devem fazer estes ou fazer isso sem deixar de fazer aquilo. Ou seja, vocês devem realmente ter justiça, ter amor, etc., mas sem deixar de dizimar a hortelã, o cominho, o endro, essas hortaliças, essas especiarias que eles já estavam fazendo. Então Jesus aprova o dízimo nesse sentido, né? Mas algumas pessoas dizem assim: mas o dízimo está lá no Antigo Testamento, né? Eu acho que não deve ser mais dado no Novo. Você acha, pensando aqui comigo, que alguém que pensa assim realmente tinha vontade de dar o dízimo? Você acha que alguém que pensa assim realmente tinha o seu coração disposto a doar e servir ao Senhor, ou fica encontrando coisas para se livrar de obedecer a Deus? E por mais que seja escrito então lá no Antigo Testamento que deve-se dar o dízimo, ele vai sempre encontrar algo na sua vida para não fazê-lo. Por quê? Porque o problema está no seu coração. E já esses homens, ninguém disse: olha, vocês têm que vender a propriedade, a gente precisa ajudar os outros. Ninguém disse. E eles fizeram de coração. Porque a grande questão, meus irmãos, do amor prático está no nosso coração. A grande questão que influencia a nossa vida, quando nós olhamos para a Escritura, eu já falei domingo, que viver a vida cristã tem um padrão alto de vida. Ou nós nos adequamos ao padrão da Escritura, que é alto, ou a gente é um cristão meia boca, né? E meia boca não serve para nada. Eu já mostrei domingo passado, domingo agora que passou, o que acontece com aqueles crentes que não querem se adequar à palavra de Deus. Não tem futuro, não serve para nada, meus irmãos. Então nós precisamos olhar a nossa vida, trabalharmos o nosso coração e realmente andarmos nesse mundo, vivemos a nossa vida nesse mundo, mas temos no nosso coração valores que são segundo a Escritura, valores que são segundo a obra de Deus. Então pense nisso: o bem material não é o fim, ou um fim, ele é o meio para você ser uma bênção nas mãos de Deus todos os dias da sua vida. Não importa quanto você tem, nem o que você tem, não importa quanto você ganha e não importa quanto você vai juntar, importa que tudo isso seja usado sempre para a glória do Senhor, para que Deus seja glorificado também através da sua vida. O bem material é o recurso e o instrumento que Deus te dá para você continuar sendo bênção na vida de pessoas. Às vezes sim, através da igreja, às vezes diretamente, mas é um meio e não um fim, né? Nós vivemos esse contraste porque nós vivemos nessa sociedade tão capitalista. Então, para encerrarmos e concluirmos, né, desse texto, ainda vou continuar um pouquinho ele, porque eu vou adentrar o capítulo 5 na semana que vem. Tudo que você fizer, faça com o coração, não faça pela obrigação da lei. O dízimo não é para ser dado apesar da lei, ou do mandamento de Deus para que seja dado, é para ser feito com o coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: Deus ama quem dá com alegria. Ninguém é obrigado a dar nada, embora a Bíblia diga que sim, que nós devemos fazê-lo, mas não faça por isso, faça porque você ama a Deus, faça porque o recurso é um meio de abençoar, faça porque o seu coração está disposto no Senhor, faça porque o seu coração é um coração que ama a Deus. Em segundo lugar, tenha atitudes práticas, não fique apenas no ideal. O ideal é que fosse feito assim. Não faça você, haja você,
tenha um amor prático, um amor vivencial, um amor que tenha ações, que empreenda ações. Aí não importa agora se você vai pensar no outro, seja na sua vida conjugal, seja com seus filhos, o amor deve ser desenvolvido de forma prática. Faça isso. E em terceiro lugar, para encerrarmos também, continue insistindo, apesar das decepções, né? E eu digo isso porque quando a gente ajuda, às vezes, pessoas, às vezes até a igreja, por exemplo, a gente gostaria que fosse destinado valor para isso ou para aquilo, e às vezes não é feito como a gente gostaria, ou a gente ajuda alguém, mas essa pessoa não se torna grata, isso não importa. Não é esse resultado que você procura na sua vida, e sim satisfazer o coração do teu Senhor. Então, apesar das decepções, porque todos nós temos alguma decepção para contar, né? Ajudei o fulano e nem me agradeceu, né? Dei um negócio para ele, botou fora, e assim por diante. Não desista, continue fazendo, porque Deus requer de nós um amor prático e usarmos o bem material como meio e não como um fim principal da nossa vida. Que Deus nos ajude e tenhamos pelo menos um pouco mais de parecer com os cristãos aqui da igreja primitiva, mesmo vivendo um sistema tão capitalista como nós vivemos hoje, mas com o coração voltado à obra e ao Senhor, façamos a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? Vamos orar? Irmã Nega, pode chegar até aqui, feche seus olhos um pouquinho. Eu vou orar, em seguida a irmã Nega estará cantando com a igreja. Qual que é o número, irmã Nega? 178. Muito bem, 178, qual o adorno desta vida, né? Eu tinha olhado em casa também, irmã Nega. Feche seus olhos, querido, nós vamos orar antes de cantarmos. Pai, muito obrigado, nós estamos juntos aqui como igreja do Senhor, movidos, ó Deus, pelo Teu Espírito, para juntos refletirmos a Tua Palavra. Tua Palavra que é sábia, Tua Palavra, ó Deus, que realmente tem um padrão elevado, Tua Palavra, ó Deus, que nos ensina, que nos inspira, Tua Palavra que não é negociada, Senhor, conosco. Não é os nossos achismos ou aquilo que a gente acha que deve ser feito, mas ela tem os seus princípios que foram estabelecidos pelo Senhor na eternidade para a nossa vida. E aqui chegamos nessa noite mais uma vez para usufruir dela, para olhá-la, Senhor, com propriedade, para tê-la, Senhor, como prioridade da nossa vida, mesmo que às vezes não venhamos a gostar daquilo que realmente aprendemos, sabemos que é essencial para o nosso crescimento e para que o nosso coração seja trabalhado poderosamente pelo Teu Espírito. Pai querido, às vezes, Senhor, falar um pouquinho em vida material pode trazer-nos, ó Deus, alguns constrangimentos ou algumas controvérsias, mas não é o nosso desejo nessa noite. E sim, meu Pai, poder compartilhar com os Teus servos um pouco daquilo que os cristãos primitivos fizeram, ó Deus, e que nos espelham para que possamos também entender isso numa sociedade tão capitalista, tão consumista em que nós vivemos. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, para que com o coração, Senhor, com sinceridade, com uma alma devota perante Ti, realmente possamos, ó Deus, do pouquinho que temos, ó Deus, dos nossos recursos, da nossa vida, ajudar aqueles que precisam, às vezes também através aqui da igreja. Ensina-nos a isso, ó Deus, que não tenhamos um coração que é avarento, Senhor, como a Tua Bíblia, a Tua Palavra nos ensina em alguns textos, ó Pai, mas que venhamos a ter um coração na Tua obra, entendendo que o bem material é apenas um meio para que possamos continuar Te servindo e Te exaltando todo sempre. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar este hino, né, que fala sobre o amor, que tenhamos amor nos nossos corações. Em seguida vamos ter as nossas orações finais. Obrigado. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana esse amor, com suspeitas não se alcança, velho amor, velho
cidade.